Oi, oi, pessoal. Agora a gente vai para a continuação da aula, que é a parte 2 da aula de fígado. Agora a gente vai falar sobre a fisiologia hepática, ou seja, sobre as funções do fígado. A gente vai detalhar um pouquinho elas. O que eu deixei de vermelho e de negrito em vermelho aqui é para vocês terem atenção, porque vocês precisam saber exatamente como funciona, porque cai na prova. Eu acho que ele vai cobrar na prova, porque foi o que ele parou para explicar na aula, o professor, tá? Então, o fígado, como eu já falei, ele tem várias funções, inúmeras funções. Ele possui mais de 500 funções diferentes. Aqui a gente fala só das principais e as mais importantes para o nosso módulo. Então, ele participa de mecanismos energéticos, então ele consegue armazenar energia. Ele armazena e metaboliza as vitaminas lipossolúveis, que é aquele ADEC que eu falei para vocês, são as lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, e também a vitamina B12. Ele tem função imunológica através das células de Kupffer, que são os macrófagos hepáticos. Lembra que o sistema imunológico de proteção do fígado? Ele também tem uma função endócrina, porque ele sintetiza, ele produz e ele tem as desiodases próprias. Valesca, o que são desiodases? Lembra que na aula de tireoide, a gente falou que a tireoide produz os hormônios tireoidianos, que são os hormônios responsáveis pelo metabolismo corporal como um todo. E a tireoide produz, na maior parte, o T4. E o T4, que é o triiodotironina, ele é um hormônio ainda inativo. Ele não tem a função de cumprir a função dele totalmente. Quem tem é o T3, que é a forma ativa. Então, só para aproveitar para revisar com vocês rapidinho, isso aqui seria uma molécula de T4, lembra? 4 moléculazinhas de iodo. Só que essa forma é a inativa. Então, eu preciso transformar o T4 em T3. E como que eu faço isso? Para virar T3, ele só tem 3 iodos. Então, precisa tirar um iodo. E aí vira T3. Quem é que faz isso? As desiodases. Tudo que tem ase é uma enzima. Então, é uma enzima que converteu T4 em T3. Fez virar triiodotironina. Só 3 iodos, tá? Então, por isso que o fígado tem essa função endócrina. E, além disso, ele também produz vários fatores de crescimento. Dentre eles, por exemplo, tem o fator de crescimento sensível à insulina, que é esse IGF-1. Aqui é só um exemplo, não é tão relevante para a prova. Eu acho que seria mais relevante para vocês para a prova saber a função das desiodases, porque vocês entenderam isso também lá na aula de tireoide, tá? Além disso, ele também tem a função de armazenar e metabolizar glicose, porque ele faz glicogênese, glicogenólise e gliconeogênese. O que é importante disso para a prova? Vocês precisam saber, porque isso daqui tem a ver com a aula de pâncreas, tem a ver com a aula de pâncreas tanto exógeno quanto endógeno, tem a ver com o metabolismo da glicose, né? Tem a ver com a aula também de adrenais, porque pelas adrenais a gente tem a produção de cortisol, de catecolaminas, e esses ajudam o glucagon, ou não ajudam, ou inibem o glucagon. Ou inibem a insulina. Eles ajudam o glucagon e inibem a insulina. E aí, juntos, eles participam desses mecanismos aqui. Então, só para aproveitar e revisar, o que é glicogênese? Isso daqui é como cai na prova. Essas perguntas que eu estou fazendo é o que vocês têm que saber responder para a prova. O que é a glicogênese? É o glicogênio, é a glicose armazenada em forma de glicogênio. O que é glicogênese? Glicose armazenada em forma de glicogênio. Onde? Principalmente no fígado. Outra pergunta que pode cair. Onde também é uma pergunta que cai na prova. Outra pergunta. Qual hormônio estimula a glicogênese?
Qual é o hormônio que estimula? Insulina. Insulina é um hormônio produzido por qual órgão? Pâncreas. Qual célula? Células beta-pancreáticas, que faz parte das ilhotas pancreáticas. E esse hormônio é um hormônio anabólico ou catabólico? Insulina é um hormônio anabólico. O que é a glicogenólise? É a quebra, é a lise do glicogênio para liberar glicose. Isso é uma pergunta de prova. O que é glicogenólise? É a quebra do glicogênio para liberar glicose, para ser usada para a produção de ATP, tá bom? Qual é o hormônio que estimula isso? Glucagon. Isso é pergunta de prova. O glucagon é um hormônio anabólico ou catabólico? Catabólico. Outra pergunta de prova. Onde ocorre a glicogenólise? Principalmente no fígado, tá? Quem produz glucagon? O pâncreas, através das células alfa-pancreáticas, que faz parte das ilhotas de Langerhans. E quem é que estimula esse processo todo? Quem é que estimula o catabolismo? Outros hormônios também estimulam, né? Então, quais são os outros hormônios catabólicos que a gente aprendeu que vocês conhecem? Isso é uma pergunta clássica de prova. Cortisol. Cortisol é o hormônio responsável pelo quê? Vocês lembram? O hormônio do estresse. E quem é que produz cortisol? As adrenais. Onde nas adrenais? Qual parte das adrenais? O córtex. Qual camada do córtex que produz cortisol? Lembra que isso aqui, ó... Ai, meu Deus. Aqui é adrenal. Lembra da imagem da aula? Isso aqui tudo tá lá na aula de adrenais, viu? Isso aqui é só uma revisão. Aqui é a medula e o córtex. O córtex, ele tem 3 camadas. Então, o córtex, ele tem, ó, 3 camadinhas. A zona glomerular, a zona fascicular e a zona reticular. Essa zona aqui, a zona do meio, é a responsável por produzir cortisol. Só para aproveitar para revisar, a zona mais externa, essa glomerular, é responsável por produzir o quê? Aldosterona. Vocês têm que saber formar esse desenho todo que eu vou fazer aqui agora, tá? Tem que saber, isso aqui é questão de prova. Então, qual o nome dessa camada mais externa? Zona glomerular produz aldosterona, que é responsável pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, que faz o aumento da pressão arterial. Cortisol atua em sinergismo. Em sinergismo ao glucagon. E a zona reticular, que é a zona mais interna do córtex da medula, das adrenais, aliás, responsável por produzir andrógenos, que são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários, tá? E a medula tem células cromafins que produzem catecolaminas. Adrenalina e noradrenalina, que atuam em resposta, elas são liberadas em resposta ao estímulo ao sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de luta ou fuga, o sistema do estresse. Então, a catecolaminas, né, libera a adrenalina e noradrenalina. A adrenalina e noradrenalina vai estimular cortisol, vai estimular a liberação de cortisol. O cortisol vai atuar em conjunto com o glucagon. Então, esses 3 hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina e glucagon, os 3 são catabólicos. Por que catabólicos? Porque eles estimulam, eles precisam de energia para luta ou fuga, né?
Então, eles precisam produzir energia. Como que vai produzir energia? Quebrando o glucagon que estava armazenado para liberar glicose para ser usada para produzir ATP. E esse processo a gente chama de glicogenólise. E se não tiver mais glicogênio armazenado para eu quebrar ele, para fazer glicogenólise? Aí é outros 500. Aí eu preciso de energia de qualquer jeito. Aí eu faço gliconeogênese, que é, eu vou formar glicogênio a partir de a partir de novas fontes que não é a glicose, a partir de outras fontes. Que outras fontes é essa? As fontes que a gente viu lá na aula de tecido adiposo. A gente usa triglicerídeos, ácidos graxos e glicerol. E esses atuam na formação do colesterol, né? Então, a partir disso, a gente forma substratos para produzir ATP. Então, lembrando que todos esses processos aqui é um processo muito parecido com o da glicogenólise. A única diferença é o substrato, tá? Então, aqui vai usar outros substratos, em vez de ser glicogênio, vai ser outras coisas. Então, isso daqui também é estimulado por glucagon, cortisol e catecolaminas, a gliconeogênese, tá bom? Já a glicogênese, gênese de formação. Então, a formação de glicogênio a partir do armazenamento de glicose. Isso tudo que eu falei aqui é questão de prova. Saber isso daqui é questão de prova. Saber a função de cada coisinha, tá? Tudo questão de prova. Tudo vocês têm que saber. Além disso, o fígado participa, né? Não faz. Participa da hematopoiese. O que é a hematopoiese? É a produção de células sanguíneas. Aliás, o fígado participa um pouquinho também de hematopoiese, porque ele produz precursores de plaquetas, tá? Vocês vão entender isso aqui, ó. Síntese de proteínas da coagulação e precursores de plaquetas. Lembrando que as plaquetas fazem parte do sangue, então também participa da hematopoiese por isso. E também participa da hemocarotese. O que é hemocarotese? É a degradação do sangue. O sangue, ele é reciclado, ele fica velho. As hemácias envelhecem, elas têm um tempo de meia-vida de mais ou menos 120 dias. E aí, quando elas envelhecem, elas vão para o baço. O baço degrada elas e libera bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta vai para o fígado e o fígado ajuda nessa hemocarotese, fazendo o metabolismo da bilirrubina. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar a bilirrubina indireta e vai conjugar ela. Quando ele conjuga, ele transforma ela em bilirrubina direta. Então, por isso que ele participa do metabolismo da bilirrubina. Isso daqui cai na prova cada etapa do metabolismo, tá? Que a gente vai falar já já. Ele sintetiza bile, que faz a emulsificação das gorduras. E a bile também serve para excretar as excretas ali do metabolismo da bilirrubina. Ele também faz síntese de colesterol endógeno. Então, lembra da aula de tecido adiposo, eu falei disso, só que o Lucas falou na aula de fígado, porque tá tudo interligado. Então, o que cai na prova, e ele deixou bem claro que vai cair, é essa enzima aqui, porque ela participa da formação desse colesterol endógeno. Lembrando que a gente tem colesterol endógeno e tem exógeno também. Endógeno é de dentro do nosso corpo, nosso próprio corpo produz. Quem produz? O fígado. E a gente tem o colesterol exógeno, que exógeno significa que veio de fora. Quem produz? A dieta, né? A gente ingere da dieta o colesterol. E aí, essa enzima aqui, HMG-CoA redutase, ela que vai ativar ali o colesterol. E por que ela é importante? Por que ela é cobrada na prova? Quem lembra? Já que ela faz a produção, a síntese do colesterol, os remédios usados para o controle do colesterol, eles atuam nessa enzima aqui. Eles inibem essa enzima. Então, uma pessoa aqui é para revisar a aula de tecido adiposo. Uma pessoa que está com dislipidemia,
ela tá com alto índice de colesterol. E aí ela precisa tomar remédios para diminuírem essa taxa de colesterol. Então, o tratamento é com fármacos que inibem a HMG-CoA redutase. Então, os remédios, eles têm como mecanismo de ação farmacológico impedir a ação dessa enzima, não deixar essa enzima agir, para não deixar essa enzima produzir colesterol. E aí, com o uso desse fármaco, com o tempo, a gente consegue restabelecer os níveis de colesterol do paciente. Além disso, o fígado também produz ácidos graxos, triglicerol e lipoproteínas. Essas lipoproteínas nada mais são do que proteínas transportadoras de ácidos graxos, colesterol e triglicerídeos, tá? Então, elas participam também do metabolismo dos lipídios por isso. E aí, aqui eu botei de exemplo o VLDL, que é a lipoproteína principal que o fígado realmente produz. Porque as outras, vocês vão ver que tem produção hepática, mas tem produção também lá no intestino, nos enterócitos. Lá na absorção mesmo do lipídio, você absorve a proteína já se liga ao lipídio que você absorveu da dieta e aí produz, por exemplo, o LDL e o HDL, tá? O fígado também produz proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina. E aqui ela é muito importante porque a albumina, ela não só é uma proteína transportadora no sangue, como ela também participa da pressão osmótica. Ela é importante porque ela que mantém a pressão osmótica. Ai, meu Deus. E o que é pressão osmótica? É isso aqui, ó. Eu tenho um vaso e todo vaso sanguíneo, ele tem células endoteliais, que é o que forma a parede dos vasos sanguíneos. Várias célulazinhas formando a composição da parede endotelial. Essas paredes têm espaçozinhos, ó. Entre uma célula e outra tem tem micro espaçozinhos que a gente chama de fenestras. Então, por exemplo, o nosso coração pega o sangue, né? E tá aqui nos vasos. E aí, dos vasos, o sangue vai para os órgãos, certo? Então, vamos supor que o sangue tá indo, sei lá, vou desenhar o fígado. Manda sangue pro fígado. Chega no fígado, o fígado quer pegar o que tá dentro do sangue, quer pegar os nutrientes. Então, vou botar aqui de verdinho os nutrientes. Como é que faz para esses nutrientes saírem? O próprio sangue também, aqui, ó, as hemácias. As hemácias estão carregando oxigênio, lembra? Nosso corpo precisa de oxigênio. Como é que faz para sair de dentro do vaso e entrar nas células? Então, aqui, ó. Um exemplo de hepatócitos. Ele passa as substâncias pelas fenestras, que é o espaçozinho que tem entre uma célula e outra. Esse espaçozinho aqui. E aí, ok, voltando para o nosso assunto, pressão osmótica. O que é pressão osmótica? É o que mantém. Então aqui, ó, de azul eu vou deixar a albumina de exemplo. A albumina é o que mantém o sangue dentro do sangue. Porque a gente tem essas fenestras, que são os capilares ali, os capilares não, os espaços. Se não tivesse pressão osmótica, tudo que está dentro do sangue não ia ficar dentro do sangue, ia extravasar, ia sair. Ia ficar tudo espalhado no corpo inteiro. A gente precisa que o sangue fique dentro da artéria, dentro da veia. Quem faz isso? A pressão osmótica.
A pressão osmótica que é responsável por manter a pressão dentro dos vasos. Tudo dentro dos vasos, para não deixar extravasar, para não deixar sair pelas fenestras tudo. Então, a pressão osmótica, ela tem que manter um equilíbrio. O sangue não pode manter tudo preso, ele tem que sair uma certa quantidade para cumprir, né? Ele tem que passar pelas fenestras, certa parte, só que ele também não pode extravasar tudo de vez, tem que manter uma pressão. Então, quem faz isso é a albumina. E por que isso é importante para a prova? Porque vocês vão ver, quando a gente falar na próxima aula de patologias hepáticas, que para a gente avaliar a função hepática, a função do fígado, a gente dosa essa proteína nos exames laboratoriais. Quando eu quero avaliar a sua função hepática, eu vou pedir nos exames laboratoriais, eu vou falar albumina, que eu quero medir como é que está a sua albumina. Se você tiver com a albumina baixa, significa que você está com problema no fígado, você está com disfunção hepática. Por quê? A função do fígado estamos falando de funções. Dentre as funções do fígado, a gente tem a função de produzir proteínas plasmáticas. Se a função foi perdida, eu estou com uma disfunção, eu tenho redução na produção dele, na função dele. Então, eu tenho diminuição da albumina. Então, se eu tenho diminuição da albumina, eu começo a ter extravasamento. Tudo o que a gente começa a ter extravasamento plasmático. Que é um dos sintomas da cirrose hepática. Por que a pessoa tem extravasamento plasmático? Porque ela perdeu a albumina, porque ela está com disfunção hepática. E como que a gente sabe que a pessoa está com extravasamento plasmático? Você observa de várias formas. Um exemplo disso é ascite. Vocês têm que saber o que é ascite. O que é ascite? Barriga d'água. Porque está extravasando. Então está saindo o líquido de dentro das veias e cai na cavidade abdominal. Começa a pingar na cavidade abdominal, formando uma barriga d'água, que é a ascite. A gente tem edema. A gente vê muito edema também nos membros inferiores. O que é edema? Inchaço. A pessoa fica inchada, a pessoa fica retida, porque está tendo esse extravasamento plasmático. Qual a culpa do extravasamento plasmático? A deficiência de albumina. Então, a albumina é usado no controle também, na avaliação hepática, no controle também da cirrose, tá? A gente avalia o nível de gravidade de um paciente cirrótico a depender do grau da quantidade de albumina que tem no exame de sangue dele. Isso é muito importante, saber isso, tá bom? Isso cai na prova. Saber o porquê que a gente avalia os níveis de albumina em um paciente com esteatose hepática ou com cirrose, por exemplo. Além disso, isso tudo que eu expliquei de albumina é a mesma coisa para os fatores de coagulação. O fígado produz proteínas de coagulação, que aí a gente consegue medir através de exames. O que é fatores de coagulação? É o que são proteínas que fazem o nosso sangue dar uma leve coagulada. Então, vou desenhar aqui de novo. Aqui está nosso sangue. E aí, o sangue, ele é composto por plaquetas. E a gente tem no nosso sangue a parte branca e a parte vermelha, né? E aí, o nosso sangue é líquido, não é? Então, esse sangue não pode ficar líquido demais. Porque se ele ficar líquido demais, ele vai... Oh, meu Deus! Lembra das fenestras? Então, o nosso sangue tem esses espacinhos, né? As fenestras por onde o sangue, o conteúdo ali do vaso, ele extravasa. Então, ele sai de dentro do vaso. Se o sangue ficar muito líquido, muito aquoso, vai extravasar mais fácil, porque é mais fácil de passar se ele tiver ralo, fininho. Ele sai mais facilmente.
Então, por isso, o nosso corpo, o fígado, produz proteínas de coagulação. Produz proteínas que coagulam o sangue. O que significa coagular? Aqui tá as hemácias. Ele une uma hemácia à outra, ele gruda. Isso de uma forma equilibrada, para manter o equilíbrio óbvio, para deixar o sangue mais grosso, mais viscoso. Ele junta as moléculas de hemácia. E o fígado produz também precursores de plaquetas. O que são as plaquetas? Plaquetas é uma rede de fibrinogênio que gruda tudo, forma assim, ó, junta, entendeu? Então, o nosso sangue ele fica com a viscosidade ideal. Se ele ficar viscoso demais, se o sangue ficar muito grosso, é ruim, é prejudicial, porque ele gruda demais e forma coágulos, forma trombos, e isso impede o fluxo sanguíneo. Então, isso é prejudicial. Se ficar líquido demais, é ruim porque o sangue vai para fora, extravasa. Então, para manter o equilíbrio, o nosso corpo produz os fatores de coagulação, que são proteínas responsáveis por manter o nosso sangue numa viscosidade ideal, nem grosso demais, nem ralo demais. E assim como a albumina, os fatores de coagulação também são avaliados nos exames laboratoriais quando a gente quer avaliar a função hepática. Então é importante vocês saberem que os fatores de coagulação e as albuminas são usados para avaliação da função hepática. Quando a gente vai pedir o exame laboratorial da albumina, a gente pede só a albumina. Já os fatores de coagulação são exames que têm nomes específicos. TAP, TP e TPPA. Vocês vão entender depois por quê. Então, a gente já pede esses exames quando quer avaliar se o paciente está com, por exemplo, cirrose. Na cirrose, essa síntese de proteínas da coagulação não vai estar acontecendo. E aí, o paciente vai ter o sangue muito ralo. Então, ele vai ter extravasamento plasmático e ele sangra facilmente. Então, ele tem dificuldade de cicatrização, porque os fatores de coagulação ajudam a gente a cicatrizar. Se o paciente não está tendo isso, ele tem hemorragias mais fáceis. É mais fácil ele ter hemorragia, tá? Porque o sangue está líquido demais, então, quando sangra, os fatores de coagulação e as plaquetas é o que faz o sangue estancar. Parar de sangrar é a coagulação do sangue que faz a gente parar de sangrar. Então, se um paciente cirrótico, por exemplo, tem um corte, a chance dele ter uma hemorragia é bem maior. Além disso, o fígado também faz desintoxicação pelo ciclo da ureia, que a gente vai ter um slide só para falar dele, que é a forma do nosso corpo. O ciclo da ureia acontece dentro do fígado, lá nos hepatócitos. Os hepatócitos pegam a amônia é muito tóxica para o nosso corpo, ela é tóxica para o sistema nervoso central principalmente. Se ela estiver acumulada, ela faz muito mal para o nosso corpo. E aí o nosso corpo pega a amônia e transforma ela em ureia lá dentro dos hepatócitos. Tanto nas mitocôndrias quanto no citoplasma dos hepatócitos, eles vão converter a amônia em ureia, porque a ureia também é tóxica, porém é menos tóxica que a amônia, e ela vai ser excretada pela urina, tá bom? Ureia, urina. E de onde que veio a amônia? A amônia, ela é uma substância, ela é liberada, ela é produzida no metabolismo das proteínas. Lembra que as proteínas nada mais é do que aminoácidos. Então, quando eu junto vários aminoácidos, eu formo cadeias de polímeros. Então, a união de vários aminoácidos formam polímeros. Quando eu junto vários polímeros, eu formo uma proteína. E aí, isso é para formar a proteína, né? E para degradar?
Então, quando eu quebro uma proteína, por exemplo, um exercício muscular. Então, aqui, ó, aqui tá o músculo, os feixes musculares. O músculo é formado principalmente por proteína. Quando eu tô na academia, tô lá, fazendo muito exercício, eu tô treinando esse músculo, eu tô contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Eu tô fazendo com que a proteína muscular, ela aumente o metabolismo muscular, né? Então, quando eu aumento o metabolismo muscular, eu quebro aminoácidos. Então, eu quebro a proteína, quebrei e libero aminoácidos. E aí, esse aminoácido, ele é usado para o metabolismo muscular. O músculo também tem as células musculares lá. E aí, o músculo vai usar esse aminoácido aqui para produzir ATP. Lembra que quando a gente usa glicose para a respiração celular, para produzir ATP, a gente, lá no ciclo de Krebs, a gente libera substâncias? Aqui é a mesma coisa, produz aminoácido. E aí esse aminoácido vai para o fígado. Aliás, vai para o fígado não. Ainda no músculo. Ele passa para o metabolismo dele e ele tem como resultado, ele libera amônia. Então, a amônia é um substrato do metabolismo de aminoácidos, o aminoácido é um substrato do metabolismo da proteína, tá bom? Então, a amônia vai no fígado e o fígado vai fazer o ciclo da ureia para liberar a ureia. A ureia cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea manda pro fígado. O fígado faz a filtragem do sangue, filtragem de impurezas e elimina. Então, a ureia vai ser excretada pela urina, mandada embora. Então, isso é muito importante vocês saberem para a prova também. E o fígado, ele faz desintoxicação porque, de forma geral, ele metaboliza tudo. Então, os 3 exemplos principais que vocês têm que saber para a prova, que é o que Lucas falou na aula, é o metabolismo da amônia, que é através do ciclo da ureia. Além disso, o metabolismo dos medicamentos, que ocorre pelas enzimas do citocromo P450. Lembrando que citocromo P450 é o quê? É um complexo enzimático. São várias enzimas e cada enzima tem a função de metabolizar uma coisa diferente. Uma dessas enzimas, do citocromo P450, faz também o metabolismo do álcool, tá? Então, P450 tem enzimas que fazem metabolismo de medicamentos. Cada medicamento é degradado por uma enzima do citocromo P450 diferente. Assim como o álcool também é degradado por uma enzima específica do citocromo P450. Se eu não me engano, são as enzimas PE2I, alguma coisa assim. Eu vou ter um slide para falar disso e aí eu vou lembrar. Então, todo esse metabolismo, tanto do ciclo da ureia quanto do P450, é para fazer o quê? Excretar substâncias tóxicas e impurezas. Por exemplo, o álcool. A gente sabe que álcool é uma substância tóxica, né? E a gente vai entender o metabolismo do álcool já também. Então, basicamente, esse slide aqui a gente conseguiu detalhar bem o que precisa para a prova. Esse slide aqui é uma introdução do que eu vou falar agora. Aqui é apenas curiosidade, não cai na prova. O que cai na prova é o que eu expliquei aqui, dos fatores da coagulação. Você tem que saber a importância deles, o que eles fazem, função, e que ele é usado para avaliar a função hepática, através desses exames. Mas aí a cascata da coagulação em si, que é apenas uma curiosidade. Que é o quê? É uma cascata de várias proteínas que são produzidas no fígado. E elas levam o nome de números. Tem a via intrínseca e a via extrínseca. Então, a cascata de coagulação é uma cascata, ou seja, uma coisa leva a outra, formando uma cascata, que tem como função de etapa final, a etapa mais importante, que é a etapa final, o objetivo dessa cascata é produzir fibrina. Fibrina faz a rede de fibrinas. Lembra que eu falei que a rede de fibrinas é o que junta e faz a coagulação em si?
Então, a etapa final da cascata de coagulação é produzir fibrina. Por enquanto, vocês não vão saber isso de cor. Mas quando chegar no quarto período, no quinto, no sexto, vocês têm que saber isso aqui decorado, tá? Que a via intrínseca, por exemplo, produz a proteína 12, e aí vem a 12A e quebra a 11 em 11A. A 11A pega a 9 e transforma em 9A. A 9A é convertida em 10A quando a 8, que vira 8A, pega a 8A, pega a 9A e quebra o 10 em 10A. E aí a via extrínseca tem a proteína 7, a proteína 7 vira 7 ativa, A é sempre de ativa, a proteína inativa que ativou. A 7 ativa também pega a proteína 10 e converte em 10A. Quando chega aqui no 10, que virou 10A, entra na via comum. Ou seja, faz parte da extrínseca e da intrínseca. Faz parte das duas vias, por isso que chama via comum. A via comum é a proteína 5, ativada em proteína 5A. A 5A pega a proteína 10A e converte a proteína 2 em 2 ativada. Proteína 2 é chamada de protrombina e ela converte a proteína 10A em trombina. A trombina converte o fibrinogênio, que é a proteína 1, em fibrina, que é a proteína 1A. Então, fibrinogênio, eu já tinha explicado isso para vocês. Na medicina, tudo que tem ênio é uma forma inativa. Então, fibrinogênio vai virar fibrina, que é a forma ativa. Isso tudo serve para hemostasia sanguínea, que é um processo equilibrado de coagulação e anticoagulação. Um desequilíbrio nessa via pode gerar hemorragias ou formação de coágulos, de trombos, e aí a gente tem uma trombose. Quem produz essas proteínas aqui? Quase todas é o fígado. A única proteína que não é o fígado que produz é a 8, é essa aqui. A 8 ela é produzida lá no endotélio, que são as células da parede do vaso mesmo, tá bom? E aí existe a hemostasia primária e a secundária, tudo isso vocês vão saber lá na frente, agora não é importante. O que é importante você saber é o exame que avalia. Então, se eu quero avaliar a via intrínseca, eu solicito um exame que chama tempo de tromboplastina parcial ativada, que é chamado de TTPA. Vocês não precisam saber o que eu vou explicar agora, mas é só para vocês entenderem. Na via extrínseca é o tempo de protrombina, TP, e na via comum é o TT, tempo de trombina. O que é esse exame? Esse exame o laboratório vai pegar um tubo de ensaio, e é um exame de sangue, né? Então, vai pegar o sangue do paciente e vai jogar dentro do tubo de ensaio e vai avaliar o tempo que esse sangue demorou para coagular. Então, o tempo que demorou para coagular o sangue, se ele tiver alargado, ou seja, demorou para coagular. Se demorar para coagular, significa que está tendo pouca proteína de coagulação. Não está tendo essas proteínas aqui de coagulação. Então, se aumenta o TTPA, significa que a minha função hepática, baixa função hepática. Então, o fígado não está produzindo os fatores de coagulação. Aliás, o 8, quem produz, não é o fígado de qualquer forma, né? Então, a função hepática de produzir os fatores de coagulação 9, 10, 11 e 12 está diminuída. Então, eu peço esses exames para avaliar a função do fígado, tá bom? Isso, Lucas disse que é importante saber. Isso de quais exames eu peço para avaliar a função hepática. Então, você tem que saber que os exames que eu peço é TTPA, TP, TT e albumina, porque a albumina também é uma proteína produzida pelo fígado. Além disso, a outra função é a síntese de bile. Lembrando que a bile é composta por bilirrubina, ácidos e sais biliares. E ela tem a função de emulsificar a gordura para tornar a gordura solúvel, mais solúvel em água e facilitar a absorção dessa gordura que foi digerida.
E como que se dá a secreção? Eu já tinha explicado na aula passada, né? Que basicamente a gente tem a secretina atuando aí. E além disso, CCK. Cadê essa CCK? Aqui tá, eu botei a secretina, só que ela estimula a produção. Eu não botei aqui o hormônio que estimula a secreção. Mas lembrando que quem estimula a secreção é a CCK, colecistoquinina. A colecistoquinina faz contração da vesícula biliar e relaxamento, ela relaxa o esfíncter de Oddi e aí permite a secreção. Quem estimula a produção? Secretina. Quem produz secretina é o pâncreas, tá? A função, já falei. Lembrando que a bile é um suco digestivo, porém ele não possui enzimas digestivas, ele participa da digestão através da emulsificação. É importante lembrar também que quem produz a bile é o fígado e ele secreta também, mas quem armazena e faz parte também da secreção é a vesícula. Então a bile é produzida pelo fígado, armazenada pela vesícula biliar. E o metabolismo da bilirrubina? Aqui eu botei o passo a passo para vocês. Lembrando que toda vez que eu salvo o slide que eu fiz no Canva, eu fiz no Canva, tinha setinhas. Só que toda vez que eu salvo em PDF, essas setinhas, elas se perdem. Então, toda vez que você vê no meu slide esse espaço vazio, lembre que é uma setinha. As setinhas que o slide não salva é as setinhas de cima, de baixo e do lado. Então, aí, pela lógica, pelo que você estudou, você vai saber qual é a setinha que tá faltando, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Esse espaço aqui, ó, é tudo setinhas. Eu vou deixar aqui só para vocês, depois quando forem estudar o slide, lerem sozinhos, não se perderem. Tudo isso aqui, ó, todos esses espacinhos são setinhas, para dizer que uma coisa tá fazendo a outra. Então aqui, esse resuminho, essas etapas, é mais para vocês terem como resumo, mas eu já expliquei para vocês e eu vou aqui mostrar só no esqueminha. Mas o que importa saber é que o baço libera a bilirrubina indireta e o fígado a direta. E elas são excretadas nas fezes ou na urina. Vou mostrar aqui o passo a passo. Como é que é? As hemácias velhas. Então, as hemácias ficam velhas. Hemácias velhas, vocês podem ver nas provas também, escrito como hemácias senescentes. Senescência significa envelhecimento. Então, o fígado vai pegar a hemácia e vai fazer a lise das hemácias. Então, ele vai captar as hemácias velhas. Através dessas vasos aqui, que vocês têm que saber qual é o nome, lembra? Esplênicas. As artérias e veias esplênicas vão pegar as hemácias velhas e vão quebrar. Hemácias senescentes são hemácias que têm mais ou menos 120 dias, tá? Quando eu quebro uma hemácia, vou desenhar uma hemácia aqui grandão. A minha hemácia, ela é formada por cadeias de hemoglobina. Hemoglobina são 4 cadeias de hemoglobina. E aí, dentro das hemoglobinas, a gente tem globina, ferro, oxigênio, porque está carregando oxigênio, e tem o grupo M. Dentro de cada globina tem o grupo M. Quando o baço pega a hemácia e quebra ela separa, ela degrada, né? Separa as globinas
Isso daqui foi eliminado. E aí, como ela tirou o grupo M, separou. Então, a globina, ela vai ser jogada na corrente sanguínea e vai ser mandada para a produção de novas hemácias, porque o nosso corpo é inteligente. O meu corpo só joga fora aquilo que faz mal, só excreta o que é tóxico. O que pode ser reutilizado, a gente reaproveita. Então, a globina, ela vai ser reaproveitada para produzir novas hemácias. Então, a globina foi usada lá. Eu vou apagar aqui só para não ocupar espaço. Já o grupo M, ele tem mais moléculas dentro dele. Eu vou desenhar o grupo M aqui, grandão. Então, aqui é o grupo M. Dentro do grupo M, a gente tem ferro e tem protoporfirina. O baço ainda vai quebrar o M mais uma vez e vai liberar, então vai tirar o M, né? Vai liberar ferro e protoporfirina. O ferro vai ser novamente usado. Lembra que o corpo recicla tudo que é bom? Então, o ferro vai ser jogado na corrente sanguínea para ser reciclado. Ferro é uma coisa boa para o nosso corpo. Então, ferro vai ser reciclado. E a protoporfirina vai ser convertida em biliverdina. A protoporfirina vai ser convertida em biliverdina. A biliverdina vai ser convertida em bilirrubina. E a bilirrubina é o que tem de mais legal para a gente ver. Bilirrubina, ela é uma molécula insolúvel em água. Ela é altamente lipídica. Por isso que a bilirrubina é usada na bile para fazer emulsificação dos lipídios. Para ajudar na emulsificação. Porque, como que ela ajuda? Ela é lipossolúvel, assim como os lipídios lá do duodeno. E aí, por isso, a biliverdina gruda ali nos lipídios do duodeno para facilitar a sua emulsificação. Então, a bilirrubina, ela é insolúvel e ela precisa, para cair na corrente sanguínea, a bilirrubina vai ser mandada na corrente sanguínea lá para o fígado. E para cair na corrente sanguínea, já que ela é muito lipídica, ela precisa se ligar a uma proteína. Então, aqui, ó, para vir e cair no fígado, ela vai se ligar à albumina. Então, a albumina vai carregar bilirrubina indireta. Aí manda para o fígado. O que o fígado faz? O fígado tira a albumina. Oh, meu Deus. Fígado tira a albumina. Lembra que o fígado produz albumina e a albumina é importante para o nosso corpo? Então, o fígado tira essa ligação com a albumina, pega a albumina e joga de volta na corrente sanguínea, porque o corpo precisa de albumina. Então, manda de volta para a corrente sanguínea. Já a bilirrubina indireta, ele vai pegar ela e vai ligar, aqui ó, dá um exemplo, bilirrubina, e vai ligar ela ao glucoronídeo. Quando ligar um com o outro, essa bilirrubina indireta, ela vai se transformar em bilirrubina direta, porque ela está agora conjugada. Ela foi conjugada com o glucoronídeo. Então, quando eu junto os dois, eu conjuguei a bilirrubina. Juntei os dois e formei uma bilirrubina conjugada, que também pode ser chamada de bilirrubina direta. O que nosso corpo vai fazer? Parte dessa bilirrubina... Aí tá, bilirrubina direta. Aí o fígado vai pegar e vai jogar junto com a produção de bile. Vai pegar junto com a bile e vai jogar dentro da vesícula biliar.
Aí na vesícula biliar, a vesícula biliar vai jogar a bile com a bilirrubina direta lá no duodeno. E aí quando chegar no duodeno, essa bilirrubina direta, as bactérias do nosso próprio corpo, as bactérias intestinais que são inteligentes para o nosso corpo, vai pegar a bilirrubina direta e vai fazer uma série de reações com ela. O que ela vai fazer? As bactérias do corpo vai transformar a bilirrubina direta em urobilinogênio, que vai lá no intestino, quando estiver chegando no final ali na formação das fezes no intestino grosso, ela vai ser convertida em estercobilina. Para lembrar, é só lembrar de esterco. Esterco, a gente lembra de lá no cocô das vacas, né? Então, enfim, esterco me associa com fezes. Então, a estercobilina vai ser excretada através das fezes. A bilirrubina, é importante vocês saberem que bilirrubina é uma... Ai, gente, me deu branco o nome. É um pigmento. Bilirrubina é um pigmento. Então, a estercobilina é o que faz as fezes ficarem escuras. É a bilirrubina que faz a bile ser escura. Por isso que as fezes são escuras quando eu tenho muita estercobilina. Guarda essa informação. Lembrando que, então a bilirrubina direta, as bactérias fizeram isso. Outra parte vai ser absorvida. Lembra que no duodeno e no intestino, a gente tem microvilosidades que fazem a absorção intestinal, né? Então, uma parte da bilirrubina direta vai ser absorvida na corrente sanguínea. Vai cair de volta na corrente sanguínea. E aí, a enzima beta-glicuronidase vai pegar a bilirrubina direta, vai jogar na corrente sanguínea, né? E ela vai cair de volta pro fígado. O fígado, essa bilirrubina direta, parte dela, a bilirrubina direta conjugada, né? Parte dela faz esse processo todo que a gente mostrou. E outra parte é mandada de volta na corrente sanguínea também. Então, a parte que é mandada na corrente sanguínea vai lá para o rim. Porque lembra que o rim faz a filtragem do nosso sangue? O rim também tem a função de excretar substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então, aquilo que o fígado tentou reaproveitar, o fígado vai captar e vai falar: ei, isso daqui é tóxico, isso daqui não pode ficar. Então, o fígado vai pegar essa bilirrubina direta e vai converter ela em urobilinogênio. Esse urobilinogênio que foi formado aqui também é absorvido em partes e também cai de volta na corrente sanguínea, que cai lá nos rins quando vai fazer a filtragem sanguínea. Esse urobilinogênio, ele é transformado em urobilina. A urobilina é a forma com que a urina é excretada. Lembra que eu falei que bilirrubina é um pigmento? Então, a urobilina é o que faz a urina ter cara de urina. É o que faz a urina ser escura, ser meio amarelinha. Então, pensa comigo. Se eu tiver um problema no fígado, aqui no fígado, se eu tiver um problema na captação, o fígado não está conseguindo captar a bilirrubina indireta, se ele não está conseguindo captar, ele só tem a direta. Então, eu aumento a quantidade de bilirrubina direta no meu corpo. Fica acumulado, não consegue ser excretado. Isso pode acontecer de várias formas, por vários motivos. Pode ser um problema na captação, pode ser um problema de obstrução. Aqui, a vesícula biliar ficou obstruída, e aí obstruiu alguma dessas partes que não está deixando eliminar. E aí, quando isso acontece, se acumula bilirrubina, que é um pigmento no nosso corpo, acumula na corrente sanguínea, a gente tem icterícia. A pessoa que tem acúmulo de bilirrubina, ela fica super amarela,
porque a bilirrubina está com um problema que não está sendo excretado. Além disso, a urina da pessoa fica super escura. Porque se tem muita bilirrubina no sangue, tem muita bilirrubina indo pro rim eliminar. Então ele elimina muita urina. E aí a urina fica super escura, igual nesse desenho. Que é o que a gente chama de colúria, que é o nome da urina escura. É uma urina que está com muita bilirrubina dentro. E as fezes, em vez de ficarem escuras, elas não ficam escuras. Elas ficam brancas. Isso a gente chama de acolia fecal. Por que fezes fica branca, mas a urina fica escura? Porque a urina, ela tá excretando a bilirrubina através da corrente sanguínea. Já as fezes tá excretando bilirrubina através do sistema digestório, através do intestino. E a principal causa de aumento de bilirrubina direta é obstrução. Ou seja, não tem essa passagem. Então, não sai para o intestino. Se não sai para o intestino, não está tendo bilirrubina no intestino. Então, não está tendo bilirrubina na formação de fezes. Por isso que as fezes ficam brancas, tá bom? Então, resumindo, o que é importante para a prova? Foco. Prova. O importante para a prova é saber que o baço produz bilirrubina indireta e o fígado a bilirrubina direta. Que a bilirrubina é excretada nas fezes ou na urina. Raciocínio clínico. Isso também é importante para a prova. Que é, se eu tenho icterícia, um paciente chega para você com icterícia, ele tem uma síndrome ictérica. O que é síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Várias coisas, se é síndrome, são várias causas. Várias coisas podem causar icterícia. O que, por exemplo? Depende. Aí eu vou pedir exames laboratoriais para avaliar qual bilirrubina que está aumentada. Eu preciso saber se está aumentada a bilirrubina direta ou a bilirrubina indireta. E aí, para isso, eu peço o exame de sangue. E nos exames de sangue, eu vou pedir bilirrubina total e frações. Eu quero saber a quantidade de bilirrubina total que tem no sangue da pessoa e as frações. As frações é a bilirrubina indireta e a direta. E aí, se o aumento for de bilirrubina indireta, eu sei que o problema tá aqui. Bilirrubina indireta, o problema tá aqui. Porque é a etapa final. Pode ser, em pequeníssima parte, um problema no fígado também. Porque o fígado ainda recebe a bilirrubina indireta e conjuga. Então, pode ser um problema na conjugação também. Agora, se eu tenho o aumento da bilirrubina direta, o problema tá daqui para cá. O problema tá nessas vias. Já acúmulo de bilirrubina indireta, o problema tá nessa via. Acúmulo de bilirrubina direta tá daqui para cá. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio clínico. Então, eu vou pedir os exames laboratoriais e eu vou avaliar qual bilirrubina tá aumentada, a direta ou a indireta. Se for bilirrubina indireta, 3 situações podem estar acontecendo. Pode ser uma hemólise. Hemólise nada mais é do que a lise da hemácia. Porém, hemólise é diferente de hemocaterese. Hemólise não é a mesma coisa que hemocaterese. Hemocaterese é fisiológico. É o processo natural de degradação das hemácias, que dura mais ou menos 120 dias. Hemólise é patológico. Porque hemólise é a degradação das hemácias em menos de 120 dias. Então, eu estou fazendo a hemólise, é uma hemocaterese aumentada. Na hemólise, o baço não espera
a hemácia formar 120 dias. Ele começa a fazer lise das hemácias jovens. Ele começa a produzir bilirrubina demais, porque ele está quebrando as hemácias, está fazendo lise das hemácias, até as que estão boas, até as que são benéficas, ele pega hemácias que acabaram de ser produzidas e já leva para degradar. E aí a gente tem várias doenças que fazem isso, que aumentam a hemólise. Principalmente as anemias hemolíticas, por exemplo, que isso você vai estudar lá no 6º período, no módulo de fadiga. Então, se eu tenho hemólise, eu tenho superprodução de bilirrubina direta, por isso que aumenta a bilirrubina indireta, quer dizer. Pode ser uma diminuição na captação hepática. Então, o fígado não está captando, ele não está conseguindo pegar. E quando isso acontece? Quando ele está ocupado metabolizando outras coisas. Como, por exemplo, medicamentos, exemplo, a rifampicina. Rifampicina é um remédio que tem como efeito colateral a icterícia. Além disso, jejum prolongado, quadros infecciosos, porque o fígado está sobrecarregado, tentando combater essas infecções ou tentando restabelecer a energia do seu corpo. Então, ele está jejum prolongado, lembra que é um quadro de estresse? Então, ele está com a pessoa no jejum prolongado está com cortisol super aumentado, assim como o sistema nervoso simpático super ativado. Então, o fígado começa a fazer vários processos de catabolismo no jejum prolongado para poder tentar dar outras fontes de energia para o nosso corpo. Porque no jejum a gente não está tendo a energia vinda dos alimentos. Então, o nosso corpo começa a tentar te dar energia de outras formas. E aí, por isso, o fígado fica super ocupado fazendo o catabolismo dele, fazendo glicogenólise e outras coisas. E aí, por isso, diminui a captação hepática. O fígado está ocupado demais para pegar hemácia velha, para pegar bilirrubina indireta, tá bom? Outra coisa que pode ser diminuição da conjugação hepática. Lembra que o fígado pega a bilirrubina indireta e conjuga ela, transforma em bilirrubina conjugada, que é a bilirrubina direta. Então, se eu tiver com problema nessa conjugação, eu vou ter um aumento da bilirrubina indireta. E o que pode causar essa diminuição de conjugação? Síndromes genéticas ou imaturidade do sistema de conjugação, o que é muito comum em recém-nascidos a icterícia neonatal, que é um processo fisiológico, a icterícia neonatal, porque o recém-nascido ainda não está com esse sistema de conjugação maduro, e aí por isso ele tem essa diminuição na conjugação hepática e esse aumento de bilirrubina indireta. Aí o recém-nascido pode ficar amarelinho depois de alguns dias ali de nascido. Mas o que importa pra gente, porque num contexto clínico, na prática clínica, o que vocês mais vão ver é o aumento de bilirrubina direta. O aumento da bilirrubina direta é mais comum. E ela pode ser intrahepática ou pós-hepática. Porque o fígado que conjuga, né? Então pode ser esse problema que tá aqui de dentro do fígado, que não tá jogando para excretar, ou pode ser extrahepático, pode ser um problema aqui fora. Se for intrahepático, é porque o fígado conjugou, então acumulou, só que o fígado não tá conseguindo mandar para os ductos biliares. E aí o que geralmente acontece isso é quando tem câncer, tá? Câncer, tumores hepáticos ou, por exemplo, de cabeça, de pâncreas. Eles comprimem aqui a via biliar e aí por isso o fígado não consegue excretar a bilirrubina direta. Aí ela reflui pelos hepatócitos e cai na corrente sanguínea, a bilirrubina direta. Mas se o problema for extrahepático, fora do fígado, a principal causa é obstrução das vias biliares. Então, a principal causa de obstrução das vias biliares é um cálculo de colesterol. Então, lembra que aqui na bile tem colesterol e que a bile está aqui armazenada e ela está sendo concentrada? Ela pode formar colesterol, pedras, litíases. Então, ela forma pedrazinhas. Essa pedra é jogada no ducto
E aí ela pode empacar aqui e não deixar a bile ser eliminada. Se isso acontece, a gente tem isso aqui volta para o fígado, né? Começa a refluir e cai na corrente sanguínea. Então aumenta a bilirrubina direta também. É uma forma, é a principal causa. Que é isso que eu botei aqui. O problema pode ser intrahepático, se for uma síndrome hepatocelular, ou seja, os hepatócitos estão lesados, eles estão machucados, e isso pode ser por qualquer forma de agressão no parênquima hepático, como, por exemplo, hepatites, que é inflamação dos hepatócitos, tumores, câncer de cabeça de pâncreas, e aí, por isso, eles não conseguem excretar para os canalículos. A função dos hepatócitos de pegar e jogar. Vou até revisar isso aqui com vocês. Isso tá na aula de anatomia. Lembra que os hepatócitos formam fileiras. E entre cada hepatócito tem o ducto biliar. Dentro da célula dos hepatócitos, o que ela produz a bile e ela excreta aqui para dentro. Se o hepatócito tiver machucado, tiver lesado, esse processo de jogar para cá tá impedido, não acontece. E aí não cai lá no ducto biliar e por isso que acumula. E aí lembra que ao redor dos hepatócitos a gente tem os sinusoides e que lá no final tem a tríade portal. Então, o fluxo não tá jogando para cá, né? Se não joga para cá, começa a acumular aqui dentro, acumulando bilirrubina. Vou deixar a bilirrubina laranja. Acumula. Quando acumula, ela reflui e cai, ela extravasa. Ela sai de dentro e cai na corrente sanguínea. Então, o trajeto da corrente sanguínea, que é esse aqui, ela consegue fazer. O trajeto de cair no intestino, ela não faz. Por isso que as fezes ficam brancas e a urina fica escura. E de problema pós-hepático é a mesma lógica. A principal causa são as síndromes colestáticas. Causas mais comuns. É quando há alguma obstrução, exemplo, obstrução da via biliar, que não permite que a bile chegue ao seu destino, que é o intestino, para ser excretada. Quais são os sintomas das síndromes colestáticas? Icterícia, que é a pele amarelada, colúria, que é o xixi escuro, acolia fecal, que é o cocô branco, fadiga, que é cansaço, anorexia, que é perda de peso, náuseas, que é vontade de vomitar, vômitos, que é o ato de vomitar, dor, principalmente em hipocôndrio direito. Por que hipocôndrio direito? Me perdi. Aqui. Por que dor em hipocôndrio direito? Porque é onde está as vias biliares. As vias biliares e o fígado estão lá no hipocôndrio direito, né? A localização anatômica. Lembra aquela divisão em 9 regiões? E além disso, tem também prurido. O prurido, ele é causado pelo acúmulo de ácidos e sais biliares na pele. Prurido significa coceira. E associado com a clínica, o prurido é um dos sintomas mais específicos de síndromes colestáticas, tá? Porque indica que essa icterícia, ela tá sendo, já que o prurido é causado por acúmulo de ácidos e sais biliares na pele, e os ácidos e sais biliares na pele, ácidos e sais biliares fazem parte da composição da bile. Se um paciente chega com icterícia e prurido, a gente já tem ali noção da causa da icterícia. Provavelmente é causada por acúmulo ali de bile. Então, é alguma obstrução na via biliar. Porque se tá com prurido, tá com acúmulo de sais biliares e ácidos na pele. Então, o problema tá na excreção da bile, tá? O problema de mandar a bile fora. Então, é bem específico. Prurido junto com icterícia é específico de obstrução da via biliar, ou seja, de uma síndrome colestática. Isso que eu deixei aqui de negrito não foi à toa, deixei de negrito porque eu acho que é a principal coisa que ele pode cobrar na prova. Existem várias
formas de obstrução da via biliar, que são as síndromes colestáticas. Vocês não precisam saber diferenciar cada uma, mas existem basicamente 4 principais. Pode ser colecistite, it. Na medicina, it significa inflamação. Então, colecistite é uma inflamação da vesícula biliar. E por que inflamou a vesícula? Porque obstruiu o ducto cístico. Se obstrui o ducto cístico, a bile, que está aqui armazenada, ela começa a proliferar bactérias. A bile, quando ela fica parada em estase na medicina, bile em estase significa parado, ela aumenta a proliferação bacteriana. As bactérias vão fazer infecção da vesícula biliar, e essa infecção vai gerar uma inflamação da vesícula. E aí, por isso que chama colecistite. E aí, lembrar que colecistite é uma obstrução aqui, obstrução no ducto cístico. Pode ser também uma obstrução aqui, que aí começa a refluir e causar infecção. A gente tem também coledocolitíase. Olha como que é fácil se você entende o nome. Litíase significa pedra. Onde que está essa pedra? Ó, o nome já diz. Pedra no colédoco. Então, o cálculo de colesterol, ele é essa pedra. E aí, na hora que ele é excretado, se ele tiver grande, ele pode empacar aqui. E aí, por isso que impede a saída de bilirrubina direta. Não acontece. E aí, acumula. Aqui, ó. Acumulou, impede a saída de bilirrubina direta. Qual o nome disso? Pedra no ducto colédoco. Coledocolitíase. Pode ser também uma colangite aguda. Colangite aguda é uma coledocolitíase que evoluiu para inflamação. Então, a pedra coledocolitíase no ducto colédoco faz refluir a bilirrubina direta e começa a inflamar ali o local. Então, causa uma inflamação, it, do colédoco. Então, por isso que chama colangite. Colédoco inflamado. E se a obstrução for aqui, lá na ampola de Vater, a gente tem uma pancreatite aguda. It, inflamação do pâncreas. Pâncreas inflamado. Por que o pâncreas inflamou? Obstruiu aqui, aí a bilirrubina direta começa a refluir e as enzimas digestivas também. Reflui no parênquima hepático, lembrando que o pâncreas está aqui. Aqui é a cabeça do pâncreas. Então, essas enzimas digestivas começam a fazer uma irritação, irrita parênquima hepático, parênquima pancreático, quer dizer, e isso causa inflamação. Então, as síndromes colestáticas podem ser resumidas principalmente nessas 4 causas aqui, que eu acho que o Lucas não vai cobrar cada uma na prova, mas mesmo assim eu trouxe para vocês saberem que existe. Vocês vão ver isso melhor no módulo de dor abdominal, lá no 6º período. E aí aqui eu botei basicamente um resuminho. Então, lembrando que as síndromes colestáticas é uma causa de aumento de bilirrubina direta.
Agora eu vou falar de outra função do fígado, a função de metabolizar o álcool. Lembrando que o metabolismo do álcool ele ocorre nos hepatócitos. E aí, o que os hepatócitos fazem? Eles metabolizam o álcool através de 3 enzimas hepatocelulares. Então, os hepatócitos produzem 3 enzimas. Eles produzem a desidrogenase alcoólica. Essa enzima aqui, que é a P2EI, que ela faz parte lá do citocromo P450. Lembra que o citocromo P450 é um complexo enzimático de várias enzimas hepáticas, com cada uma tendo uma função diferente? Essa daqui, a CYP2EI, faz parte do complexo P450. E a enzima catalase. Então, os hepatócitos vão produzir essas 3 enzimas, desidrogenase alcoólica, essa daqui que faz parte do citocromo P450 e a catalase. O que elas vão fazer? As 3 vão pegar o etanol, que é o substrato do álcool. Etanol nada mais é do que álcool. Elas vão transformar o etanol em etanal, ou também pode ser chamado de acetinato, e também pode ser chamado de acetadeído. Quando converte, a gente tem os sintomas da embriaguez, a hiperforia. Aquele paciente agitado, alegre, feliz, que é durante a ingestão de álcool está acontecendo esse processo aqui. Isso aqui está acontecendo enquanto você está bebendo. Você tem os sintomas de embriaguez. Lembrando que tudo isso está no fígado. Aí, o acetadeído, ele vai ser convertido em acetato através da enzima acetadeído desidrogenase. Então, a acetadeído desidrogenase vai desidrogenar o acetadeído e converter ele em acetato. Esse acetadeído é o responsável pelos sintomas tóxicos, que é tudo aquilo que a gente sente de ressaca. Cansaço, enjoo, vômitos, dor de cabeça, porque o acetadeído é uma substância muito tóxica. Então, é o acetadeído que é responsável pela ressaca. Então, isso daqui geralmente acontece depois que a gente bebeu. Isso daqui já é um efeito mais longo. Geralmente, horas depois que você bebeu, começa a ter o acúmulo de acetadeído através essa enzima aqui, né? Ela converte e aí, enfim, a gente tem os sintomas tóxicos. O que acontece? Quanto mais álcool você bebe, maior a sua ressaca, certo? Por quê? O fígado, ele não tem muito acetadeído de vez, ele tem pouco. Porque o fígado, ele não foi feito... o fígado tem várias funções. E a função dele não é só metabolizar álcool, né? Então, ele tem pouco acetadeído desidrogenase. Quanto mais álcool eu consumo, mais acetadeído desidrogenase eu preciso para quebrar o álcool e jogar fora. Se eu consumir muito álcool, eu não tenho acetadeído desidrogenase suficiente, eu tô com muito acetadeído acumulado. Então, por isso que quanto mais álcool eu bebo, menos capaz o meu fígado é de metabolizar tudo, mais o fígado demora para metabolizar, porque ele vai produzir ainda acetadeído desidrogenase. Então, o fígado demora, ele vai ainda começar a produzir para eliminar. Então, enquanto o acetadeído está acumulado, ele ainda não foi degradado, ele cai na corrente sanguínea e a gente tem esses sintomas de ressaca. Ele é muito tóxico. E aí, ele pode ir lá para o sistema nervoso central e gerar um coma alcoólico. Isso tudo depende da quantidade de álcool que eu vou ingerir, né? Se eu ingiro tanto álcool, ao ponto que
o fígado não está dando conta de produzir acetaldeído desidrogenase, que não está dando conta de metabolizar o acetaldeído cai na corrente sanguínea, e aí que a gente começa a ter muita ressaca e não sei o quê. Só que pode cair tanto ao ponto de ir lá para o sistema nervoso central. E o mesmo acontece aqui, tá? O etanol, ele também pode ir, se for em muita quantidade, sei lá, eu virei 5 garrafas de vez de 51. Aí ele vai lá, ele age lá no sistema nervoso central. Por isso que a gente tem os sintomas de embriaguez, de hiperforia. Essa hiperforia está relacionada ao álcool no sistema nervoso central. Então pode exacerbar tanto, ficar no estado tão hiperfórico que a pessoa desmaia. E aí é o que a gente chama de coma alcoólico. Então, basicamente, esse é o metabolismo do álcool nos hepatócitos, tá? Como eu sempre falo em toda aula, mas eu gosto de repetir porque vai que é a primeira aula que você está assistindo. Aqui eu não gosto de ler slide, então isso aqui é um resuminho para você ler depois, tá? E lembrando que onde tem esses espacinhos assim, significa que é uma setinha, porque o Canva não salvou a setinha. Aqui eu botei como apenas curiosidade, não vai cair na prova, sobre essa reação de sulfiram ou efeito antaboost. Nada mais é do que, lembra que o acúmulo de acetaldeído é o responsável por gerar os sintomas tóxicos da ressaca? Existem medicamentos que inibem a acetaldeído desidrogenase de propósito, para a pessoa realmente ter um sintoma de ressaca quando ela beber. E esses medicamentos, como por exemplo o disulfiram, é um exemplo clássico de medicamento, ele faz isso. Ele inibe a acetaldeído desidrogenase para aumentar a acetaldeído no corpo e com isso aumenta os sintomas tóxicos. E ele é usado no tratamento de pessoas viciadas em uso de álcool. Então aí a pessoa começa quando a pessoa tem abstinência alcoólica, ela quer parar de beber, mas ela não consegue, ela entra em abstinência, a gente pode dar esse fármaco, o disulfiram, para o paciente, para ele sentir mais ressaca e aí ele criar nojo de álcool. Ele sentir tanta ressaca que ele falar assim, nunca mais eu vou beber. Basicamente, o disulfiram é para isso. É para o paciente falar aquele clássico, não bebo nunca mais, de tanta ressaca. Chega, essa foi a última vez que eu bebi. Então, ele é usado na abstinência alcoólica durante o uso de substâncias alcoólicas. Então, aqui, ó, é usado como tratamento adjuvante no tratamento do alcoolismo, pois diante dos efeitos desagradáveis da associação com o álcool, o paciente evitará a bebida. Ele evitará a bebida por causa do efeito antaboost, né? Que é o que a gente chama de reação de sulfiram. Nada mais é do que esses sintomas tóxicos da ressaca. Outra curiosidade, que também não cai em prova, é que existem algumas pessoas que podem já nascer por defeito genético, nascer com insuficiência dessa enzima. Elas não produzem. Então, elas têm deficiência dessa enzima e aí, por isso, já são pessoas naturalmente mais sensíveis ao álcool. De forma natural, elas costumam ter mais ressaca. E não é comprovado, aqui é outra curiosidade, não é comprovado cientificamente, mas alguns estudos acreditam que as mulheres têm menos acetaldeído desidrogenase do que os homens e que por isso, geralmente, as mulheres ficam bêbadas mais fácil e têm mais ressaca do que os homens. Isso não é comprovado cientificamente, mas alguns estudos teorizam essa ação. Agora, outra função do fígado. Aqui eu botei um breve resumo para vocês associarem tudo. O fígado faz metabolismo dos macronutrientes. Então, ele participa da metabolização de proteínas através da degradação proteica que gera aminoácidos. E aí, esses aminoácidos são usados aqui no fígado para fazer o ciclo da ureia. O que é o ciclo da ureia? Os aminoácidos, eles são convertidos em amônia. Isso daqui é a amônia.
A amônia é muito tóxica. E o fígado tem a função de desintoxicar. O que ele faz? Pega a amônia e converte ela em ureia. E aí a ureia é jogada na corrente sanguínea e transportada pela corrente sanguínea para os rins excretarem em forma de urina. Então, excreta na urina. Além disso, então aqui eu falei do metabolismo proteico. Além disso, o fígado também faz o metabolismo da glicose, como o fígado faz o ciclo de Krebs, que é a respiração celular, né? Que usa a glicose para produzir ATP. Então, lá no ciclo de Krebs, vocês lembram que tem a produção de oxaloacetato. O oxaloacetato, ele libera piruvato. O piruvato é convertido pelo fígado em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é reconvertida em glicose pelo fígado e ela libera fosfato. Essa glicose ela é exportada para o cérebro através da corrente sanguínea e o cérebro, o sistema nervoso central, é o principal forma de ATP, na verdade a única forma de produzir energia. Só produz energia através de glicose. Cérebro não consegue produzir ATP por outras fontes que não sejam a glicose, tá? Por isso que a pessoa, quando tá com jejum por muito tempo, ela começa a ficar com raciocínio lentificado. Ela pode até desmaiar por hipoglicemia. Porque o sistema nervoso central perde a fonte dele de energia e deixa de cumprir suas funções. E aí, por isso que apaga. Deixa eu ver aqui outra função. Relacionado aqui com metabolismo. Então, aqui, ó. Metabolismo carboidratos, eu já falei. Metabolismo do lipídico. Acontece no tecido adiposo, principalmente. Então, os ácidos graxos e glicerol são importados do tecido adiposo. Lembra que aqui dentro do tecido adiposo, o tecido adiposo armazena ácidos graxos mais glicerol em forma de triglicerídeos aqui dentro. Então, quando eu estou fazendo quebra de lipídios, quando eu estou convertendo, eu estou fazendo lipólise, eu quebro os triglicerídeos e libero ácido graxo mais glicerol. Os ácidos graxos, que são importados lá do tecido adiposo, vão para o pâncreas. Aqui é o pâncreas. E aí, no pâncreas, eles são oxidados para ser usado como combustível, ou seja, para produzir ATP. Como? Ele vai ser convertido, os ácidos graxos vão ser transformados em acetil-CoA. E aí, isso vai produzir ATP. Então, os ácidos graxos, produtos da degradação dos lipídios, ou seja, da lipólise, que quebrou triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, pega os ácidos graxos e manda para o fígado. O fígado vai converter em acetil-CoA. E aí, o acetil-CoA é usado no ciclo de Krebs. Lembra que o acetil-CoA entra lá no ciclo de Krebs para fazer a respiração celular? Pois é, vai produzir ATP. E lembra que no ciclo de Krebs a gente tem a produção de oxaloacetato. Se eu tiver com falta de oxaloacetato,
vai impedir a entrada do acetil-CoA entrar no ciclo do ácido cítrico, e aí o acetil-CoA vai se acumular. Quando o acetil-CoA se acumula no fígado, o fígado produz corpos cetônicos. E isso acontece em jejum prolongado. No jejum prolongado. A pessoa tá sem jejum aí, ou tá sem nenhuma fonte de energia, aí o que o fígado faz? Não tá tendo como começar o ciclo de Krebs. Então, o fígado converte esse acetil-CoA que está acumulado, fica acumulado, né? Porque ele não está sendo usado para fazer o ciclo de Krebs. Então, ele vai converter em corpos cetônicos. Por isso que a pessoa que está com jejum de muitas horas, jejum muito prolongado, ela tem um hálito cetônico. O hálito cetônico é aquele mau cheiro, mau hálito que a pessoa que está sem comer há muito tempo tem. E ela tem por causa da produção e excreção pela respiração de corpos cetônicos, tá? Está sendo produzido muito. E aí os corpos cetônicos caem na corrente sanguínea, vão para o cérebro, e aí o cérebro vai conseguir usar os corpos cetônicos como combustível. E isso quando acabou o estoque de glicose no corpo. Acabou, não tem mais glicose em lugar nenhum. Eu não tenho mais glicose armazenada no fígado. Já gastei toda a glicose armazenada no músculo. Aí eu começo a gastar a gordura que está no tecido adiposo. Já gastei toda a gordura. Já quebrei tudo. Aí o meu sistema nervoso central entra em desespero. Ele precisa te fazer energia de alguma forma. E aí ele faz através dos corpos cetônicos que o fígado produziu. Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa. Lembrando que o citrato e o oxaloacetato, os substratos do ciclo de Krebs, eles também são usados para fazer a gliconeogênese e eles também são usados para o ciclo da ureia, tá? Que é o que tá aqui, ó, ciclo da ureia. No ciclo de Krebs a gente libera CO2 e o CO2 é usado no ciclo da ureia para converter a amônia em ureia, que é o que a gente chama de excretas nitrogenadas, porque tem nitrogênio na composição da amônia. Então a amônia e a ureia são chamadas de excretas nitrogenadas. E aí, esse aqui é outro esqueminha, resumindo tudo. Isso aqui vocês podem ler com calma depois. Mas, basicamente, esse esqueminha foi para mostrar como que o fígado participa do metabolismo de todos os macronutrientes, os lipídios, os carboidratos e as proteínas. Aqui eu coloquei para vocês o metabolismo da ureia, mas basicamente, aqui tem o detalhamento, mas basicamente o que vocês precisam saber é isso. Que a amônia ela é tóxica. E aí, por isso, o fígado pega e desintoxica. E aí, quando ele desintoxica, ele converte em ureia, que também é tóxica, mas é menos. E aí, manda para a corrente sanguínea. E aí, essa ureia vai cair na corrente sanguínea e o rim vai fazer a filtragem sanguínea e vai excretar a ureia pela urina. Basicamente é isso. Aqui o Lucas pediu para eu deixar para vocês as etapas bioquímicas, mas eu vou ser bem sincera para vocês que isso daqui eu nem sei de cor, mas eu deixei aqui para vocês verem porque vocês precisam para tutoria saber essas etapazinhas bioquímicas. Mas para a prova eu acho difícil que o Lucas vá cobrar esse nível de detalhes bioquímicos aqui, tá? Mas é importante vocês lerem e saberem essas 4 etapas do ciclo da ureia para a prova. E aqui eu deixei um resuminho para vocês do metabolismo da ureia, o ciclo da ureia, para vocês lerem com calma, mas basicamente é o que eu já expliquei, tá? Que os aminoácidos são um substrato do metabolismo das proteínas, e aí eles são quebrados e liberam amônia. A amônia é tóxica, principalmente para o sistema nervoso central, e aí por isso o fígado vai desintoxicar, transformando em ureia para ser excretada. Pronto!
Acabou nossa aula de fisiologia hepática, mas continua. A gente vai ter agora a terceira e última parte da aula de fígado, porque agora, a próxima aula, nós vamos falar de fisiopatologia hepática. Eu vou explicar as principais doenças que a gente pode ter no fígado. Basicamente, eu já introduzi isso. Eu só vou detalhar um pouquinho mais porque o Lucas também detalhou na aula dele e vocês precisam saber porque pode cair na prova. Beijo, aguardo vocês ali na parte 3 da aula. Tchau, tchau.